Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos aí à parte 2 do nosso curso do projeto de produtividade. Lembrando que a parte 1 foi a introdução ao GeoGebra, que vocês fizeram com a professora Geraldine. A parte 2 é a sala de aula invertida, que vocês vão fazer comigo, professora Alexandra, tá? E depois nós teremos a parte 3 e 4 com as professoras Kelly e Nadine, respectivamente, tá? Contamos com a participação de vocês até o final do curso, hein, gente? Lembrem que ele é único, dividido em 4 partes, tá? Então, nessa parte 2, gente, nós vamos ter vídeos, tá? De curta duração, falando sobre essa metodologia e vocês vão precisar realizar algumas atividades, né? Para poder concluir o curso, tá? Essa é uma metodologia, gente, que ela já é pesquisada desde 1990, mas ela ganhou mais visibilidade a partir do ano de 2007. E nesse nosso primeiro vídeo é isso que eu vou contar para vocês, né? Eu vou contar essa historinha aí de como é que ela ganhou essa visibilidade, tá certo? Então, gente, nos nossos primeiros vídeos, nós vamos utilizar esse livro aqui como a nossa principal referência bibliográfica, tá? É um livro que vai tratar da experiência desses dois professores de química aqui, que são os autores do livro, então a gente vai falar deles aqui o tempo inteiro, tá? Que é o Jonathan Bergman e o Aaron Sanz. E nessa ocasião aqui, em que eles implementam a sala de aula invertida, é importante a gente saber que eles trabalhavam em uma escola rural de ensino médio que ficava nas montanhas do Colorado, nos Estados Unidos. Então, vamos ver o que motivou esses professores a implementar a sala de aula invertida. E aí a gente vai ver aqui que foi de maneira bem despretensiosa que eles fizeram isso, tá? Por quê? Vou resumir aqui a historinha deles, né? O que eles estavam querendo resolver? Qual era o problema deles? Por eles trabalharem em uma escola rural, eles tinham um problema com um grande número de alunos que faltavam às aulas. E por que esses alunos faltavam às aulas, gente? Por causa de esporte. Por causa de esportes, né? A maioria dos alunos praticava algum esporte e para eles comparecerem aos eventos, as escolas próximas, mesmo próximas, eram distantes. Então, havia um grande número de alunos faltosos. E aí, o Aaron, um dia, ao estar folheando uma revista de tecnologia, ele viu um artigo sobre um software que gravava a apresentação de slide em PowerPoint com áudio, convertia a gravação em arquivo de vídeo e que depois ainda podia ser postado esse vídeo online, né? Então ele falou com Bergman, eles discutiram sobre isso e eles pensaram: vamos começar a gravar as nossas aulas ao vivo, daí a gente pega e disponibiliza essas aulas para que esses alunos assistam, né? E aí ele até comenta no livro que eles fizeram isso mais uma forma mais egoísta, né? Não pensando nos alunos, mas pensando neles mesmos. Assim eles não teriam que ficar repetindo a aula para aqueles alunos que faltaram. Eles assistiriam o vídeo e eles tirariam as dúvidas depois. Só que eles começaram a observar, né? Na verdade, eles comentam que eles foram surpreendidos pelo resultado disso. Eles postavam os vídeos e aí eles perceberam que aqueles alunos que estavam na sala de aula, que assistiam às aulas, mesmo assim eles começaram a assistir o vídeo também, para estudar para uma prova ou para revisar mesmo, né, determinado conteúdo que não tinham aprendido. E mais surpresos ainda eles ficaram foi quando eles começaram a receber e-mails de alunos e professores de outras partes do mundo agradecendo pelos vídeos, né? E aí é que nasce a sala de aula invertida. Mas de que maneira, né? O Aaron fez uma observação que ele estava pensando assim: bem, o momento em que os alunos realmente precisam da minha presença física é quando empacam e carecem de ajuda individual. Eles não necessitam de mim pessoalmente ao lado deles, tagarelando um monte de coisas e informações. Eles podem receber o conteúdo sozinhos.
Olha só o que ele pensou, gente. E aí eu coloquei até um questionamento que ele diz que faz a si mesmo, depois refletindo sobre esses vídeos, né? Ele pensa, bem, e se gravássemos todas as aulas e se os alunos assistissem ao vídeo como dever de casa e usássemos então todo o tempo em sala de aula para ajudá-los com os conceitos que não compreenderam? E é assim que nasce a sala de aula invertida, né? A partir dessa pergunta dele. Porque se vocês observarem, gente, o que aconteceu? Eles gravavam os vídeos para resolver o problema dos alunos faltosos, mas eles gravavam a aula deles mesmo ao vivo. Depois, ele já teve essa outra ideia, quando ele percebeu que as pessoas estavam gostando de assistir aos vídeos. Então, vamos gravar os vídeos antes e disponibilizar para os alunos antes da aula, para que quando os alunos cheguem na aula, eles tenham mais tempo em sala de aula para realmente ajudar os alunos de forma efetiva, né? E aí, então, é que nasce realmente a sala de aula invertida. Tá? E aí, eles observaram também que a inversão ajudou a personalização. Por quê? Gente, nós sabemos que nossos alunos aprendem em um tempo diferente, nós temos alunos com necessidades diferentes. E, assim, para um professor, a gente sabe que o ideal seria se a gente conseguisse personalizar o ensino. Mas como é que nós vamos conseguir fazer isso usando a metodologia tradicional, gente? É impossível, porque pensem só, vamos fazer uma continha rápida aqui, né? Falar um professor de matemática que tem 5 turmas do 6º ano e vamos dizer que cada uma das turmas tenha 30 alunos, né? Só aí ele tem 150 alunos. Como é que ele vai poder personalizar o ensino desses 150 alunos? Utilizando o modelo tradicional, não dá, né? E aí eles começaram a observar que utilizando a sala de aula invertida, isso seria possível, né? Eles conseguiriam, porque o que acontece? A gente vai ver em mais detalhes nos próximos vídeos. Aqui eu só estou falando aí da criação para esses 2 professores, tá, gente? Como tudo aconteceu aí, onde a sala de aula invertida ganhou mais visibilidade foi através deles, né? E como aconteceu esse processo para eles, tá? Que isso até é uma forma de incentivar vocês a aplicarem essa metodologia também, porque eles tiveram muitos resultados positivos. E aí eles observaram que o tempo que eles tinham em sala de aula, eles conseguiam atender os alunos individualmente, né? E aí eles conseguiam dar atenção para aqueles alunos que menos aprendiam o assunto, tá? Então eles viram aí que foi muito significativa essa personalização. E aí nós tivemos a expansão da sala de aula invertida, né, gente? Porque, na verdade, eles acreditavam que o que eles estavam fazendo ia ficar apenas ali na escola deles. Só que eles começaram a receber convites para apresentar um modelo, para treinar educadores em outras escolas, até em faculdades, participar de conferências. Inclusive, o Jonathan Bergman, eu acho que em 2018 ou 2019, acho que 2018, ele esteve aqui no Brasil para falar sobre essa metodologia, né? Sobre essa experiência deles. Tá? E depois de 2 anos, gente, que eles estavam aplicando essa metodologia, né? Eles perceberam que eles poderiam melhorar. E como eles perceberam isso, né? Depois a gente vai ver como fazer. Começa a aula invertida de aprendizagem para o domínio. Qual o significado disso? É que eles começaram a refletir que eles ainda estavam impondo que os alunos avançassem nos conteúdos sempre no mesmo tempo. Então, tinham alunos que ainda não estavam preparados. E aí eles até comentam, né? Vamos dizer que essa seria a sala de aula invertida tradicional, né? Onde todo mundo avançava no conteúdo sempre juntos, ou seja, todos os alunos assistiam o mesmo vídeo e faziam a mesma atividade em sala de aula. Eles perceberam que eles poderiam mudar isso, fazendo o quê? Adotar uma sala de aula invertida que tivesse elementos da aprendizagem para o domínio. O que significa isso, falando de maneira bem simples, lembrando que a gente vai ver em detalhes depois, tá? É que
a conquista dos objetivos é feita sempre respeitando o ritmo do aluno. Então, não necessariamente todos os alunos vão estar assistindo o mesmo vídeo hoje para a aula de amanhã, né? Mas agora é diferente, por quê? Porque ele já tem todos os vídeos prontos, né? Eles já tinham uma videoteca instrucional toda preparada e aí os alunos poderiam assistir no seu ritmo. E isso foi muito importante, mas eles falam, né, que eles só aplicaram a aula invertida de aprendizagem para o domínio depois de 2 anos aplicando a aprendizagem invertida no modelo que eles chamam de tradicional, né? E eu finalizo aqui esse nosso primeiro vídeo fazendo essa pergunta para vocês. Você está pronto para a inversão? Independente da resposta de vocês, eu convido vocês agora, né, nesse primeiro momento que a gente fez, foi falar dos resultados da sala de aula invertida, mas nos próximos vídeos a gente vai entender como funciona a sala de aula invertida com o objetivo de implementar isso nas nossas aulas, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo.